Olá, participantes da oficina GCAP Digital do Grupo de Estudos em Capacidade Estatal, Segurança e Defesa da Universidade Federal de Santa Maria. Eu sou o professor Júlio Rodrigues e esta é a unidade número 2 do módulo EAD da nossa oficina. Então, nesta unidade, abordaremos tópicos relacionados à epistemologia e metodologia da ciência e especificamente aplicada às ciências sociais e humanas. E, portanto, uma discussão muito breve e inicial sobre como o conhecimento científico é feito e produzido nestas áreas. Então, partimos de algumas questões principais de reflexão sobre a ciência e como a ciência avança dentro das ciências sociais para dar conta de produção de conhecimento científico válido, ou seja, empiricamente comprovado, testado da forma como deve ser feita. Portanto, a pergunta inicial é como produzimos conhecimento? E a partir desta pergunta é que nós nos preocuparemos com que tipo de filosofia da ciência nós dialogamos, com que tipo de teoria do conhecimento nós dialogamos. Portanto, é necessária uma reflexão inicial sobre a epistemologia da ciência. Então, da forma como nós interpretamos o mundo, da forma como nós observamos a realidade. Depois de uma preocupação inicial sobre epistemologia da ciência, qual a relevância de metodologia da ciência, ou seja, organizar logicamente o pensamento para dar conta de produção de conhecimento científico válido. Então, uma questão adicional é se a produção de conhecimento prescinde de uma organização mental. E nós afirmamos que sim, ou seja, o pensamento lógico organizado ele é muito importante. Portanto, a produção científica parte de uma preocupação sobre como ela é produzida atualmente, como nós produzimos conhecimento válido atualmente. E o ponto de partida é uma reflexão inicial sobre filosofia da ciência. Como você dialoga com a filosofia da ciência? Portanto, se você olhar para as tradições principais, nós podemos ter inúmeras tradições de epistemologia da ciência, de reflexão sobre a teoria do conhecimento, mas algumas são mais importantes e mais conhecidas do que outras. A primeira delas, que deriva de uma preocupação sobre racionalidade e observação da realidade, é a filosofia da ciência positivista, e que logo nos seus primórdios, defendia uma espécie de neutralidade do investigador, neutralidade da observação, e a produção do conhecimento, portanto, ela é objetiva e ela pode ser mensurável. Óbvio que esta preocupação positivista derivava de um diálogo que os positivistas faziam com ciências mais duras e que não necessariamente se aplica no seu núcleo central às ciências sociais e humanas, dadas as características das ciências sociais e humanas não serem necessariamente mensuráveis, observáveis em grupos controlados. Então, esta é uma característica importante. Uma outra filosofia da ciência, nós chamamos de realista, ou seja, tem uma preocupação que é a realidade para além da consciência, ou seja, a realidade importa mais do que a consciência do investigador, importa mais do que quem está produzindo o conhecimento. E, portanto, a realidade é que demonstra e que vai ser o centro da análise da preocupação do investigador. Um outro ponto que avança no sentido de filosofia da ciência é o que nós chamamos contemporaneamente de interpretativista, e que daí vai ao encontro, questionar de forma um pouco mais séria as contribuições positivistas na filosofia da ciência. O que isso significa? Que, a partir do ponto da filosofia de ciência interpretativista, o investigador não é mais neutro. A realidade observável depende invariavelmente do ponto de vista do observador. Isto, ou seja, tem a ver com as experiências pessoais do investigador, as experiências de vida, o seu contexto social, seus vínculos socioculturais, afetam a forma como ele observa a sua realidade e, portanto, afetam a forma como ele produz conhecimento. Tá? Então, é uma crítica mais séria ao positivismo, mas é uma das formas como nós pensamos a ciência hoje. Por último, por fim, não esgotando todas as possibilidades, mas limitando nesta videoaula que tem um tempo mínimo e, portanto, precisa ser mais objetiva, há uma filosofia da ciência discutida hoje, pode ser considerada pragmática, e que mescla elementos realistas, positivistas e interpretativistas, mas não necessariamente vai para um diálogo maior com o interpretativismo, ela está mais vinculada a elementos do positivismo em diálogo com o interpretativismo, portanto, pode ser considerada como empirismo revisitado. E aí a empiria, a observação, a mensuração de variáveis também é importante. Mas, obviamente, que não parte do pressuposto de neutralidade que o positivismo dialoga. Certo? Então, a partir dessa filosofia da ciência é que nós podemos pensar
a partir da vinculação do investigador a uma dessas filosofias da ciência, ou no diálogo entre elas, é que podemos pensar como produzir conhecimento científico válido. E aí nós temos metodologias vinculadas à produção desse conhecimento científico válido, que é principalmente 4 formas que nós consideramos dentro da ciência: a indução, a dedução, o hipotético dedutivo e o método dialético, que aí tem algumas características singulares. Estas 4 formas de produção de conhecimento são diferentes entre si, mas têm também algumas semelhanças. O método de dedução, por exemplo, é a base do método hipotético dedutivo. O centro de análises a partir de ciências sociais e humanas, a depender da perspectiva teórica, se liga muito mais no nosso campo de estudos, na área de ciências sociais e humanas, especificamente no campo das relações internacionais, a métodos de produção de conhecimento derivadas do hipotético dedutivo. Ou seja, nós formulamos hipóteses, problemas sobre a realidade e deduzimos, de alguma forma, como elas são demonstradas e verificáveis a partir do teste de hipóteses controladas com variáveis mínimas, que nós veremos a partir de diferenças de métodos de procedimento, que são as partes posteriores desta videoaula. Então, depois de pensar qual a filosofia da ciência, que metodologia de produção de conhecimento, é importante verificar quais as estratégias de pesquisa para originar conhecimento científico válido, ou seja, que tipos de variação de métodos e procedimentos nós temos. Isso liga-se diretamente com o ponto de partida, que é a filosofia, com como pensamos em produção de conhecimento, como que observamos a realidade e produzimos hipóteses e perguntas, problemas sobre esta realidade, e depois como nós faremos de fato esta pesquisa. E nas ciências sociais e humanas, elas variam largamente em função da área científica e não necessariamente podem ser vinculadas especificamente a uma área. Não há um método ou uma metodologia, um método de procedimento que seja, digamos, restrito a um campo. Cada campo de conhecimento tem preferências e, portanto, nós temos uma variação enorme de metodologias. Podemos citar algumas. Dentro das ciências sociais e humanas, há muita presença de estudos de casos, surveys, etnografias, pesquisação, pesquisa de campo e até dentro das ciências humanas, especificamente dentro da área da história, a historiografia e processos de tratamento de documentos mais específicos. Então, o investigador é que vai fazer determinadas escolhas na hora de produção desse conhecimento científico válido e, portanto, ele pode escolher não necessariamente um método de procedimento ou uma forma de analisar e de responder às suas perguntas de investigação, mas ele pode fazer um método simples, mixed e multi method, ou seja, pode fazer um diálogo entre esses vários tipos de métodos e procedimentos. Agora, o investigador terá de escolher, de alguma forma, no decorrer da sua pesquisa, como fará testes dos seus achados, o que nós chamamos de testes de hipóteses. E o caminho da investigação, vinculado à forma como vai testar essas hipóteses, a forma como elaborou-as e a forma como vai, de alguma forma, comprová-las, se liga com 2 caminhos principais de investigação que nós temos na área de ciências sociais e humanas: pesquisas qualitativas e pesquisas quantitativas. As pesquisas qualitativas, em geral, se preocupam muito mais com causas de resultados do que com resultados de causas, que é a preocupação central de métodos quantitativos. Ou seja, está preocupado muito mais com resultados das causas elencadas do que em encontrar causas de resultados observáveis na realidade. Então, a coleta de dados observáveis é uma função, varia em função da estratégia de pesquisa adotada. Ou seja, se você vai fazer uma pesquisa qualitativa que deriva de um método de procedimento específico, que vai derivar também de uma vinculação a qual a metodologia de produção de conhecimento e uma filosofia de conhecimento, você vai ter que tipo de dados serão observáveis para a comprovação da sua hipótese, do seu problema, da sua questão de pesquisa. Então, em geral, pesquisas qualitativas se vinculam muito mais a argumentos, conceitos, processos e, portanto, para lidar com argumentos, processos e conceitos, se liga muito mais a pesquisas que façam uso de entrevistas, vejam documentos ou declarações oficiais, analisem processos históricos, controlem de alguma forma a historiografia, o que é feito naquele processo histórico dado. Então, metodologias qualitativas se ligam em geral com esses aspectos. Então, o argumento, a construção da pesquisa tem este caminho. Já pesquisas quantitativas dialogam também com conceitos, com processos, mas os dados volumosos importam mais.
ou seja, se dialogam mais com pesquisas que têm um N grande, que tem uma amostragem grande que possa ter variação elevada dentro destes casos. E, portanto, testes qualitativos se ligam muito mais com relação entre causa e efeito, comprováveis por dados qualitativos recolhidos durante a pesquisa, e pesquisas quantitativas fazem testes que derivam invariavelmente de aplicação de métodos estatísticos ou de alguma forma vinculada a softwares e mecanismos de fazer testes multivariados que podem ou não resultar em regressões para fazer uma comprovação das hipóteses principais. Então, esta foi a unidade número 2 da oficina GCAP Digital. Nesta aula, tratamos de uma introdução breve à epistemologia e metodologia científica aplicada especificamente às ciências sociais e humanas. Portanto, acompanhe as demais atividades desta unidade na plataforma Moodle e tire suas dúvidas nas redes de contato do GCAP e nos vemos na próxima unidade. Até breve.